Eu não mudaria isso. Essa é a Bia, uma jovem guerreira e cheia de determinação. Bia foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista há cerca de 1 ano. Eu estava na faculdade de psicologia e estudava sobre autismo. E eu via que eu me encaixava em várias características. Tipo, dificuldade de interação social, seletividade alimentar, movimentos repetitivos. Essas características são bem específicas de um autista e já chamavam a atenção da mãe, que procurou especialistas na época, mas que sempre diagnosticavam como ansiedade e descreviam o estado de Bia como uma garota tímida. Sempre muito quietinha, muito isolada, e a gente sempre percebeu que tinha algo errado. Mas esse errado não queria dizer que era ruim, que era algo ruim, mas era diferente dos outros irmãos. E a gente sempre perseguiu esse espaço de que ela poderia ser autista. Bia tem 22 anos, é estudante de psicologia e tem uma rotina de vida normal, se comparada aos jovens da sua idade, exceto pelos STINs, que são os movimentos repetitivos, e pela sensibilidade dos sentidos. Para os autistas é mais difícil coisas que são simples para os neurotípicos, né? Como se deslocar, chegar ao local, sentar num lugar e ter um monte de gente conversando ao meu lado. E às vezes o povo fala alto, fala gritando. Até pequenos barulhos de tipo a mulher batendo as unhas na mesa. Eu fico... Aí tem que sair de perto. A falta de conhecimento sobre o transtorno do espectro autista no passado fez com que profissionais desenvolvessem inúmeras teorias sobre o TEA. Entre elas, a de que a frigidez da mãe e a ausência paterna seriam a causa do transtorno, sendo que isso foi descartado com o passar dos anos. E a doença que foi identificada na década de 40 pelos médicos Leo Kanner e Hans Asperger só passou a atingir o seu ápice nas 2 últimas décadas, com os estudos da neurociência, facilitando assim o diagnóstico precoce do TEA, que é classificado como leve, moderado e severo. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico eminentemente clínico, então infelizmente ainda não existem marcadores, exames, né, que possam ser feitos para fechar um diagnóstico, né? Então o diagnóstico é eminentemente clínico, com anamnese, ou seja, a entrevista que os profissionais fazem aos pacientes, na verdade aos pais, né, mas eventualmente aos pacientes também, quando eles são mais velhos. A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo. Desse total, 2 milhões estão no Brasil. Os estudos mais recentes de prevalência, que foram publicados pelo CDC, a agência americana, colocam cada vez um número maior, né, de crianças com autismo, e assim ainda é uma grande incógnita do que estaria acontecendo. E aí se fala de 1 para 59, ou seja, um número já próximo a 2%. Os sinais do autismo podem variar de pessoa para pessoa, podendo ser observado a partir do choro ininterrupto, bebês que evitam contato visual com a mãe, inclusive durante a amamentação, apatia, pouca vontade para falar, surdez aparente quando a criança não atende aos chamados, não olha diretamente para as pessoas, ansiedade, resistente a mudanças na rotina, movimentos pendulares e repetitivos de tronco, mãos e cabeça. Ao ser diagnosticado com autismo, o paciente é assistido por uma equipe multidisciplinar. Valendo citar os psicoterapeutas, né, principalmente comportamental, metodologia ABA, Denver, enfim, outros que estão surgindo. Os fonoaudiólogos, né, a questão da linguagem, da comunicação. O terapeuta ocupacional, que tem trabalhado muito a questão da integração sensorial. Acompanhamento médico que ajuda no tratamento, mas que necessita de outras manifestações que estão além da medicina. Uma delas é a luta pela igualdade de direitos, necessidade que a Bia entende tanto que hoje é uma ativista da causa. A sociedade não se adapta às minhas necessidades, então a escola tem que se adaptar ao autista, não é autista tem que se adaptar à escola. O mercado de trabalho que tem que fazer as adaptações para os autistas entrarem lá. Eu e outros autistas na internet sempre estão cobrando. Toda vez que eles fazem algum evento sem autista, vai lá um monte de autista e fica, cadê os autistas? Cadê os autistas? Barreiras compreendidas pelo direito e que são bandeiras erguidas para a implantação de políticas públicas para a inclusão. São os direitos de conviver com as demais pessoas em nível de igualdade, né? Eliminando todas as barreiras que ainda existem na sociedade, barreiras arquitetônicas,
barreiras físicas e principalmente as barreiras atitudinais que a gente fala. Pois é, e ainda há muito o que ser feito. Muito importante essa questão da representatividade dos autistas falando. Até porque outro autista pode assistir e se identificar. Então, essa é a causa que eu mais defendo, é o protagonismo.